já para matar essa charada, essa pergunta aí do Gustavo sobre uma questão envolvendo o Wesley Garcia. E assim, é uma pergunta que o torcedor vem fazendo nas redes sociais e até se questionando, olha, se o Wesley Garcia não joga, então por que foi contratado, né? Ele ficou no banco de reservas, hoje ele estava, tá mesmo aqui nesta arte do Goiás, antes da partida você encontra a camisa número 15, o Wesley Garcia, à disposição no banco de reservas. Foi pedido, né, pela torcida, enfim. No segundo tempo, nessa opção de pelas beiradas, só entrou o Pedrinho e o Brenner Culano para fazer a função de um camisa 9. O Wesley Garcia, pelo que eu tenho de informação, aquilo que o Goiás ele explica é na parte física ainda. Tá? Essa é a justificativa do Goiás na questão do Wesley Garcia. E isso é verdade. O Goiás não está errado de pensar dessa forma, a questão da preparação física. O Wesley Garcia chegou um pouco mais tarde, porque ele foi contratado depois. O Wesley Garcia só foi anunciado, por exemplo, no dia 1º de janeiro. A grande questão é que, por exemplo, aliás, no dia 31 de dezembro, né, é que o Wesley Garcia, a minha impressão, tá, que agora dando uma opinião minha, é que ele não tinha participado do último jogo contra o Goiânia, até mesmo uma questão de talvez preservar o jogador. Ficou no banco de reservas, vai pegando aquele ritmo de treino, vai também se ambientando com os companheiros, a Serrinho e muito mais, mas ainda não participando, até porque, no meu entendimento, o Jair Ventura começa errando nessa temporada inicial do Goiás, na questão de planejamento do elenco. Então eu tinha essa sensação, envolveu naquela polêmica, mesmo ele não estando errado, naquele lance ali com os torcedores. Talvez, vamos dar uma segurada, enfim, não vamos começar como titular, mas poderia ter participado na segunda etapa. O jogo está resolvido. E agora tem esse jogo contra o Anápolis também, onde mesmo nenhum dos jogadores titulares no comando do ataque do Goiás, nessa função de beiradas, nenhum surpreendeu até agora, tá? Seja o Arthur Kaique, seja o Edson Carioca, ou até mesmo o Zé Hugo. Nenhum jogou bem. E o Wesley Garcia fez exatamente só uma partida contra o Craque, participando de 19 minutos e ainda não era na sua posição. O Wesley Garcia jogando na ponta direita, tentou criar uma coisa ou outra ali. E por que eu vejo que o Jair Ventura ele pode estar tomando uma decisão ruim nessa questão com o elenco do Goiás? Primeiramente com o Vinícius. O Vinícius de novo hoje não ficou nem sequer no banco. É bem provável que o Vinícius tenha até mesmo já chegado em um acordo com a diretoria do Goiás para não ser relacionado mais. E eu coloco sim o Jair Ventura com a parcela de culpa. Entendo que o jogo contra o Craque, o Edson Carioca estava suspenso, mas sabendo do histórico do Vinícius, jogador que a torcida pega no pé, um jogo que o Goiás não estava bem, empatando em casa, o Jair Ventura queimou o Vinícius, colocando ele naquele segundo tempo e mesmo não tendo feito uma partida assim medonha, o Vinícius tentou, buscou, mas péssimo nas definições de jogadas, o torcedor lembra de tudo atrás. Então vejo que nisso o Jair Ventura, claro, não é o culpado é o Vinícius, que não vem jogando nada há muitos anos. Mas no time, vamos colocar assim, de um técnico, acabou faltando essa percepção, na minha opinião, tá? E com o Wesley Garcia também, é ruim isso, porque o torcedor ele fica desconfiado, ele fica pedindo, cadê o Wesley Garcia? Por que contratou? Por que o Jair Ventura? Será que tem uma birra? Não, tá? Pelo menos o que eu tenho de informação é isso. O Goiás ainda tentando aprimorar, o Wesley Garcia ainda aprimorando essa questão física, e o Jair Ventura sendo uma escolha do treinador para não utilizar o Wesley Garcia, mas se é uma contratação que já tem uma expectativa grande do torcedor do Goiás, contratado também com um salário alto, a mesma coisa de deixar, por exemplo, o Lucas Lovatti no banco de reservas durante todo o Campeonato Goiano, ou pelo menos nesse comecinho de ano, né, o que não faria muito sentido, até porque, volto a dizer, não tem nenhum jogador atuando bem nessa função de ataque do Goiás. Então acho que o Jair Ventura também erra nessa, tá? A não ser que tenha algo que a gente não saiba, não é o cenário até aqui, não tem nenhum tipo de treta, de Wesley Garcia barrado, nada disso, tá? Apenas uma decisão, uma opção do próprio técnico esmeraldino, tá bom? No meu entendimento já merecia ganhar mais minutos. E aos poucos, né? Não tem como o Wesley Garcia sair de 20 minutos para 90 do dia para a noite. Acho que essa transição deveria ser feita passo a passo. Vamos lá então. Gustavo também comenta exatamente isso, não deixa o cara jogar, é muito estranho. O Goiás gastou muito com ele para ficar no banco de reservas. Concordo, Gustavo. O Gleidson Douglas, um abraço para ele, está sempre presente aqui nas nossas lives. Ele comenta, boa tarde, Esmeraldinos, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Gleidson, saudades do Mancini. Gleidson, é normal essa questão de a chegada de um novo técnico, o Goiás ainda demorando, tá, para engatar. Mas mesmo se fosse com Wagner e Mancini, pelas mudanças que o Goiás teve no comando de ataque,
era completamente natural, tá? Essa dificuldade, não tem algo exatamente contra o Jair Ventura, não. Porque todos saíram, né? O Paulo Baia, o Wellington, o Juninho saiu, o Dieguinho saiu. Os principais jogadores no ano passado na questão de armação, de comando ofensivo, não estão mais no Goiás, então é natural esta dificuldade, né, inicial para a transição. Inclusive mandar um abraço aqui para os membros do nosso canal, tá? Tanto para, deixa eu pegar aqui para vocês, o Esmeraldino Boladão, um abraço para ele, inclusive, nosso membro aqui no canal já há muito tempo, e a Edneia Batista também, que se tornou membro nos últimos dias. Um abraço para você também que quer ser membro aqui do YouTube do Goiás News. É muito simples, tá? É só pegar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. É muito baratinho, R$ 4,99 mensais. Você tem acesso em primeira mão aos vídeos que a gente grava aqui no canal. Já tem vídeo pronto, inclusive, para a próxima semana, tá bom? Só pegar o link aqui embaixo. Você pode comentar também personalizado, com um emoji na hora aqui do chat. Enfim, todas as informações para você se tornar membro e ajudar também o nosso projeto aqui no canal, tá? O próximo comentário aqui da nossa live é do Carlos Eduardo. O Brenner Culano é muito ruim. Gente, faz raiva demais. Concordo, Carlos. Né? Tecnicamente falando, o Brenner Culano ele é muito limitado. A grande questão que eu falei é isso, né? Ele é um jogador que pelo menos luta, que tem aquela vontade. É um jogador que quase todo jogo sai de campo machucado, né? Seja com a pancada que levou, ou com um corte que sofreu na cabeça. Isso não é justificativa, por exemplo. E aí eu sempre falei isso, tá? Separar uma coisa da outra. O Brenner Culano, para mim, não deveria ser, por exemplo, um titular no Goiás, tá? Não deveria ser nem, inclusive, o segundo reserva na sequência da temporada. O Goiás precisa de um jogador tecnicamente melhor para ser um substituto imediato ao Facundo Barceló e para disputar a posição em lance de igualdade, tá? Com o jogador esmeraldino. Então, acho que o Brenner Culano não é esse cara. Poderia ser uma terceira alternativa, vamos colocar assim, o Goiás perdendo um jogo em casa, querendo jogar com 2 centroavantes, e aí você tem o Facundo Barceló já meio cansado, aí eu traria um outro jogador nesse mesmo patamar do Barceló para ser um titular e deixando o Brenner Culano como uma terceira escolha. Tá? Essa é a minha opinião. O Erivelton Rocha, ele comenta, o time ruim esse do Goiás. Meu Deus, esse Herculano é muito, mas muito ruim. Um abraço aí pro Erivelton. Não acho que o elenco do Goiás seja ruim não, mas sempre nesse começo de temporada é natural, tá? Essa dificuldade, o Goiás ainda pouco criativo. Eu já esperava mais, tecnicamente falando, mas não vejo como o fim do mundo também não. Todas as equipes estão passando por esse mesmo processo. Carlos Eduardo, ele comenta, para mim foi pênalti, pois o zagueiro não visou a bola e foi com o braço direto no Herculano. Faltou ao comentarista de arbitragem na transmissão da TBC. Verdade, né? A Nadine Bastos hoje não estava presente. Bom ponto, Carlos Eduardo. Ótima comentarista, né? Nadine Bastos é de fato uma excelente entendedora do futebol. Acho que eu nunca vi um comentário incoerente da Nadine Bastos. Eu posso até discordar, tá? Mas em primeiro momento, tudo, mas é uma pessoa que entende muito nesse lance de arbitragem. Acho que hoje fez falta sim, porque vai muito na questão da emoção, tá? Eu não conheço comentarista, nada disso, volto a dizer, não tenho nada contra, mas é muito naquela questão de querer dar as caras, né? A gente aqui na América do Sul é muito isso, de querer levar logo o argumento, aquele sangue mais quente, e na hora você acaba meio que não vendo os detalhes, né? Num lance ele quente, você fala, é a mesma coisa num lance polêmico envolvendo Goiás e Corinthians. Na hora, o torcedor do Goiás já vai falar, não, tá roubando, a CBF é assim. Claro que a gente sabe como o peso, né, das federações acaba influenciando. Para o Goiás, frente ao Anápolis, também não é diferente. Então, o que vai passar na hora na cabeça do torcedor do Anápolis? Tá sendo roubado. Esse cara tá fazendo sacanagem. Não foi bem assim. Né? Igual eu falei, se você olhar muito bem o lance, dá para perceber claramente o contato, a pancada que sofre o Brenner Culano no rosto. O Carlos Eduardo, eu achei falta, mas eu não expulsaria. Eu também não, Carlos. Eu não expulsaria também. Em quase nenhum pênalti eu acho certo expulsar. Só que é igual eu falei, Carlos. Se fosse num escanteio e um lance com a bola parada, né? Com a bola parada, ainda não entrando em campo, o zagueiro do Anápolis desse um soco no jogador do Goiás. Não seria um lance para expulsão por conta da agressão? Então eu acho que nesse cenário o árbitro acabou interpretando desta forma. Tá? Na questão de um lance com uma carga, né, uma força muito grande, excessiva, e ser necessária a expulsão. Eu ainda não expulsaria não, mas tentando aqui
imaginar, compreender o que poderia passar na cabeça aí do árbitro. Acabou me fugindo o nome dele aqui agora. Gabriel Rodrigues, boa noite, meu querido. Boa noite pro Gabriel. Tamo junto.